Quanto tempo tu ficou na RBS? 12 mentira, 7 anos. Faz 7 12 anos que eu saí, né? 12 que saiu. É. Já é bastante tempo. 7 anos. É bastante. Na telinha marca muito. Marca. Né? Ainda mais numa época tão... Bom, nessas transmissões, o que de mais louco aconteceu, assim, de história, que tu te lembra que foi marcante? Olha, já aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. É, Teve umas treta fortes já, não teve? Não tava naquele gol que o Brito narra, a bola não entrou? Eu tava naquele jogo e era muito curioso porque a gente chama e eu acho que o microfone não aciona. Tá, mas... tá, entendi. Então tu avisou e ele não Eu ouviu. avisei e ele não ouviu. Entendi. Sabe? E aí eu tenho... E é um negócio muito estranho porque eu tenho um bloqueio daquele jogo, assim. Eu tenho um bloqueio daquele jogo. Eu não me lembro detalhes daquele jogo. Eu me lembro que eu tava no estádio e que eu tava com o microfone e que eu tava falando e que ele não tava me ouvindo. E eu comecei a me desesperar porque ele tava narrando. E a bola não tinha entrado. E eu tava desesperada. Entendeu? E hoje, assim, eu tenho um bloqueio daquele jogo. É como assim, se aquele jogo não existe pra minha cabeça. Sabe? Mas tu já viu esse vídeo várias vezes depois? Já vi. Mas, assim, é um negócio muito estranho, assim, porque a responsabilidade é de todos. E eu acho quando que está exposto, ele sofre as consequências disso, eu acho que eu assumi junto, assim, sabe? É meu também aquilo ali. Porque eu estava falando, o microfone não estava saindo, ele não estava me ouvindo e as pessoas estavam falando dele. E eu não acho certo. E aí eu ficava com... Eu tenho esse cuidado, assim, de pensar nesse jogo. Assim, ó, é um negócio... É um bloqueio que eu tenho com esse jogo. Como se ele fosse minha responsabilidade também. Tu é muito empática. Muito empática. É raro isso. É raro porque, assim, é difícil. As pessoas são empáticas e tem que ser. Mas tu é excessivo, assim. Tu pega pra ti umas coisas que não é teu. Mas é nosso, Duda. Eu acho que quando... Não. Quando a gente está junto pode ser no que nesse trabalho... sim, mas eu já peguei o macro. Eu acho que tem outras coisas que tá pegando pra ti. Pode ser. Pode ser. Mas não é uma crítica, pelo amor de Deus. Não precisa ficar um clima ruim. Não faz isso. Paz, pelo amor de Deus. Não é isso, mas é um cuidado, porque eu vejo que hoje também é cada um por si, né? Ah, total. A gente tá cada dia mais... vou fazer o meu e vou vazar. Ele que se vire. E o caramba, isso é foda, velho. Isso é foda. Mas assim, a gente perguntei das histórias e eu lembrei dessa. Mas deve ter outras histórias que te marcaram também. E que tu... Eu tenho formas positivas, eu não quero Eu tenho que histórias muito engraçadas, assim. Por exemplo, o Brito e o Batista, a gente às vezes ia juntos para os jogos, porque o Brito, às vezes a gente ia todo mundo no ônibus. Muitas vezes eu era a única mulher no ônibus, né? E às vezes a gente ia no carro com o Brito, porque quando ele tinha algum compromisso, alguma coisa, ele ia de carro. E aí, como ele ia mais tarde, às vezes eu disse, não, eu vou contigo. E aí eu não ia no ônibus para ir ficar um pouco mais da manhã em casa e só no início da tarde, porque às vezes a gente sempre saía um dia antes, né? Se o jogo era domingo, 4 da tarde, a gente saía no sábado. Só que se ele saísse sábado de tardezinha e o ônibus sairia sábado meio-dia, para mim eu ganhava uma tranquilidade, às vezes eu ia com ele. Só que o Batista e ele eram muito esquecidos. Muito esquecidos. O Batista era o rei do esquecimento, assim. O rei do esquecimento. Aí um dia nós fomos para fazer um jogo em Pelotas. E aí tem um jogo lá em Pelotas também que foi com o Vaguinha, né? O Vaguinha... O que ele fez? Ai, o Vaguinha, coitadinho. Conta. Ai, eu fico com dó. Como dó, tia? Aqui a gente não tem dó do Vaguinha, o que menos tem dó. A gente era da Band ainda. A gente foi fazer um jogo lá em Pelotas. E aí eu precisava ir no banheiro. E eu disse assim, ô Vaguinha, eu preciso ir no banheiro, vamos comigo até ali na porta ali do banheiro? Porque a torcida Chavante, ela tinha muita bronca com a imprensa de Porto Alegre. Eles achavam que a gente valorizava mais os times de Porto Alegre e tudo mais. E eles xingavam a gente.
E aí o Vaguinho disse assim, não, Débora, não vai. Espera aí, fica aqui. Depois tu vai, ele falou. Só falou isso, ele não falou mal da torcida, nada. Ele só falou, não, Débora, não vai. Não vai. É. E nisso, tinha um torcedor chavante que ouviu ele dizer isso. E o torcedor começou, tu acha o quê? Que a gente vai fazer o quê pra ela? Que ela não pode ir no banheiro. E não sei o que, começou a xingar. E aí eu dizia assim, não, ele não tá fazendo isso, não é por vocês, nada disso. Eu sempre peço para ele me acompanhar, porque eu sou mulher em qualquer estádio, não é aqui, em qualquer estádio, não é vocês. Eu tentando defender o Vaguinho. Sim, meu Deus. Aí, durante o jogo, a gente ficava atrás do gol. Eu fui para trás do gol para fazer a transmissão. E o torcedor começou a ir lá atrás de mim. Mano. Tu avisa ele que se cuide, porque ele fica nos ofendendo e tá achando que a gente é o quê? Que tu não pode nem ir no banheiro. E eu tentava, durante a transmissão, dizer, não, querido, não é aqui, pelo amor de Deus, não é por vocês, é comigo, cuidado. Não, cara, tu não vai conseguir explicar pro cara ali que tá com raiva, é difícil. Sério. Aí, no final do jogo, estávamos nós fazendo as entrevistas. Eu acho que era Inter e Brasil de Pelotas o jogo, porque o Perdigão estava me dando uma entrevista. Provável. E aí, o Perdigão olha assim e começa a falar. Olha ali o Perdigão começa a falar. E eu olho, sério, tem uns 20 correndo atrás do Vaguinha dentro do Bento Freitas. Dentro do estádio? Dentro do campo. Assim, dentro do campo? Correndo. E eu, meu Deus, e aí eu tava com o microfone, e eu tirei o microfone do Perdigão e disse assim, Ribeiro, a gente vai ter que voltar daqui a pouco, porque tem um colega que tá sendo perseguido pela torcida. E aí o Ribeiro, mas o que é isso? Vaguinha, mais informações! E o Vaguinho Martins! E o Vaguinho com um microfone indo pra lá e pra cá. Wagner Martins, mais informações! E aí e eu peguei e disse assim, não, Ribeiro, é ele o que está sendo seguido. E aí eu disse assim, Perdigão, segura aqui o microfone. E eu disse assim, fiz uma pergunta pro Perdigão e dei o microfone pro Perdigão. E o Perdigão continuou respondendo a pergunta como se nada tivesse acontecendo. Muito bom. Acalmamos a torcida, só que tivemos que sair pelo vestiário com o Inter escoltado até a saída da cidade. Cara, não, a torcida do Brasil, ela é... E aí, assim... Ela é foda, eles amam muito, muito, muito. Acho que a torcida do interior... Eles se sentiram que mais ofendidos. ama o seu... E eu não conseguia explicar, e eu tava preocupada com ele, e eu... Sério, foi uma confusão porque eu quis ir no banheiro, entendeu? Caramba, que mal entendido, né? Foi. Tipo assim, um puta mal entendido que deu quase uma catástrofe. E aí foi assim, essa foi uma das histórias curiosas, porque foi num jogo no interior, assim. Mas tive outras, eu fiz Inter e Jorge Wilstermann pela Libertadores. Sei. A gente foi num voo fretado com o Inter para Cochabamba, que era a cidade que ia ser o jogo. E eu sofri os efeitos da altitude, eu e o Damião. O Damião? O Damião também. O Damião não sabia nem o nome dele. Mentira, ficou loucão assim? Ele... Mas não, cara... Eu me lembro que era um calor horrível e eu tremia de frio. E o Damião não sabia o nome dele, assim. E aí o Dr. Crescente, falecido, né? Dr. Crescente, ele foi muito querido, porque ele atendeu eu e o Damião de igual para igual. Assim, o compromisso dele era com o Inter, né? Com o Damião, no caso, ali, como médico do clube. Mas ele viu que eu também não estava bem e ele me atendeu, ele foi um querido. Então, assim, eu estava fazendo a transmissão, eu estava fazendo reportagem para os programas do dia seguinte, eu tinha que estar trabalhando e eu estava tremendo, batia queixo de frio e era um calor horrível, assim, muito quente. Então, são coisas curiosas que acontecem que as pessoas nem sonham, né?